De volta com o Jornal Integração e hoje nós vamos repercutir a questão do parque de exposições, onde muitas pessoas querem saber se vão ou não conseguir ser ressarcidas pelo show cancelado de Gustavo Lima na última quinta-feira. Bom, e aqui comigo o advogado Bernardo Luca, que vai falar pra gente sobre como quem aí está se sentindo lesado ou quem quer ter seu dinheiro de volta deve proceder. Bom, Bernardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. E a gente tem que começar primeiro falando aí de direito, tanto empresarial quanto direito do consumidor. Como que fica essas duas vertentes do direito diante dessa situação atípica que aconteceu na quinta-feira? Henrique, o que a gente tem que lamentar pelo ocorrido, uma fatalidade, né, que completamente imprevisível, que de fato frustrou principalmente as pessoas que compraram ingresso para ver o show do cantor, tão esperado, tão famoso, tão reconhecido aí na mídia. E aí, se a gente for pegar no primeiro ponto, analisar friamente apenas o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que quando existe uma inexecução total do serviço, que é isso, ou seja, eu paguei por aquilo que não me foi entregue, me dá direito à restituição daquele valor que eu paguei. Só que a gente tem que entender o porquê que aquele show não foi realizado. E aí a gente está falando de um evento atípico da natureza, que foi um vendaval daquele que comprometeu a segurança da estrutura do evento. Então, insistir na realização daquele evento colocaria de certo em risco a saúde e a integridade física das pessoas. Inclusive, foi orientação das autoridades públicas que não fosse realizado o show para preservar a integridade física das pessoas, que poderia ter um risco ali muito pior, caso fosse mantido o evento. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, nessas questões, ele é um pouco omisso. Ele fala que, de fato, quando não tem a execução do serviço, você tem direito à restituição. Mas o porquê dessa inexecução ele não trata, e quem trata disso é o Código Civil. E o Código Civil estabelece que nessas situações imprevisíveis, né, que a gente chama de caso fortuito ou força maior, onde a situação acontece por fenômeno completamente alheio ao interesse de qualquer pessoa, o organizador estaria ali numa exceção de não estar obrigado a essa restituição. Agora, Bernardo, muitas pessoas aí na internet, né, ontem nós colocamos aqui no Jornal Integração essa informação, né, de que os envolvidos ali não pretendiam devolver o dinheiro, mas garantiram aí a presença de Gustavo Lima já para o próximo ano, na festa do ano que vem, em algum momento, seja na cavalgada, ou na Expo Pará, ou na festa do frango e do suíno, enfim. Nesse caso, as pessoas que querem o dinheiro de volta, elas, na sua opinião, pelo que você tem aí de experiência na área jurídica, elas podem entrar e vão conseguir esse dinheiro de volta, ou devido a essa interpretação do direito, elas não conseguem isso e não vale nem a pena entrar na justiça? O direito ele não é uma ciência exata, Henrique, ele não é uma matemática de que 2 mais 2 sempre serão 4. Ele é uma adequação de uma situação ao que a lei fala. Se for levado em conta o Código de Defesa do Consumidor, ele tem direito. Se for levado em o Código Civil, ele não teria direito a isso. E aí, quando acontece essa situação, a gente pode utilizar do judiciário, para o juiz falar, nesse caso vai aplicar isso ou nesse caso vai aplicar aquilo. No meu entendimento pessoal, eu acredito que é uma ação, primeiro, pelo fato de ser um ingresso, um valor menor, começa a ser financeiramente inviável. Como é que você vai valer-se de um profissional, de um advogado, para ajuizar uma ação, para discutir uma questão de R$150? Começa a ser financeiramente difícil. Mas você tem a possibilidade de ir no juizado especial, lá no setor de atermação, e ali eles vão redigir a sua reclamação e vai notificar os responsáveis, mas que virão com defesas técnicas. E aí você vai ter que, de novo, se valer de um advogado. Mas o que eu recomendo nesse primeiro momento, em quem tem um interesse em restituir esse dinheiro, que não quer esperar, que procure o PROCON. O PROCON é um órgão municipal que está à disposição do consumidor que se sentiu lesado. E ali ele vai tomar todas as medidas administrativas para tentar resolver esse problema. Na minha opinião, e isso eu falo com mais de 15 anos de história no direito, é que a gente tentar chegar num consenso onde não fique ruim para todo mundo é o melhor caminho nessas situações, né? Então, acho que seria a gente traçar o que é razoável. Poderia, sim, o Ministério Público intervir nisso,
porque nós estamos falando de direito coletivo, nós estamos falando de vários usuários. Poderia sim a prefeitura intervir nisso, através da formalização de um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa nesse sentido, para preservar o direito desses consumidores, para não ter que levar isso no judiciário. E aí, se for levado no judiciário, nós temos essa questão financeira, que é um empecilho que a gente tem, né, como contratar um advogado por causa de uma ação desse valor. E o segundo ponto, a gente vai estar à mercê do que o juiz vai interpretar. Pode ser que o juiz fale, não, você de fato tem direito à sua restituição, ou não, você não tem direito à sua restituição, porque ele está acobertado nessa exceção, nessa imprevisibilidade do que aconteceu. O meu entendimento pessoal, e aqui eu faço todas as ressalvas aos demais colegas que pensam o contrário, é que essa situação ela é uma situação completamente imprevisível, né? Que o show não aconteceu, não foi por um descaso, uma desídia, uma conduta, vamos dizer, maliciosa dos organizadores, mas por um fato de natureza completamente atípico. Então, eu sugiro parcimônia, tranquilidade para a gente chegar num denominador comum que todo mundo fique satisfeito. Agora, quando se fala em PROCON, muitas pessoas não sabem, não é só ir no PROCON, né? Caso haja aí alguma ação provocada pelo próprio PROCON, em caso de alguma restituição, esse dinheiro vai para o PROCON e não para aquela pessoa que denunciou a empresa, né? Muita gente não sabe disso. O PROCON ele pode aplicar multas, né? Administrativas, aí sim esse dinheiro vai para ele. Mas se a gente estiver falando de restituições, aí não. Aí o dinheiro vai para o consumidor final mesmo. Agora, quando o PROCON recomenda que a empresa, o organizador, tome uma determinada postura e aquela postura não é adotada pela empresa, a única sanção que o PROCON tem à sua disposição é aplicar uma multa financeira. Porque como ele não é juiz, ele não tem o poder julgador, ele não pode obrigar aquilo. Ele pode simplesmente punir. E aí sim, esse valor não vai para o usuário. Mas se eles chegarem num acordo com a empresa de promover a resolução amigável daquilo ali, promover a devolução do dinheiro, não tem problema, não vejo problema esse dinheiro ir direto para o consumidor final. Agora, o que foi feito aí pelos produtores da festa foi prometer esse show já no próximo ano. Juridicamente, isso é possível? Isso está certo? Eu acho que, na minha opinião, e aí já vou falar de novo, Henrique, é uma opinião pessoal, eu acho que dentro das ferramentas que ele tinha à sua disposição, ele está utilizando-as da melhor forma possível. Uma foi permitir que a pessoa com o ingresso de um dia entrasse no outro dia com acompanhamento. E dois, isso quem tinha camarote, ou a pessoa poderia utilizar nos outros dias. E dois, a pessoa utilizar esse mesmo ingresso, sem qualquer custo adicional, numa outra data. Então, acho que os organizadores, você vê uma boa fé nisso, que eles estão dispostos a compensar esses prejuízos. Mas a gente tem que entender que um prejuízo desse, todo mundo fala, ele recebeu o dinheiro do ingresso, é o mínimo que ele pode fazer. Mas, às vezes, o dinheiro do ingresso não custeia nem o show, né? Porque ele tem toda aquela estrutura de som, de palco, de segurança, de limpeza, que tem que estar à disposição no evento desse. Então, a gente está falando numa cadeia de prejuízos do organizador, do barraqueiro, do segurança, da equipe de faxina e do consumidor, numa situação climática completamente adversa. Agora, a gente viu ali também, Bernardo, em relação à própria festa, muitas pessoas indo nas redes sociais e xingando os organizadores, xingando a prefeitura, difamando as pessoas. As pessoas têm que tomar cuidado porque aquele processo que elas querem colocar na empresa pode voltar contra elas por conta de danos morais, né? O que a gente tem visto, Henrique, você acompanha isso muito bem, é que a internet não é uma terra sem lei. Tudo que é feito ali na internet, você pode ser responsabilizado pessoalmente. Então, se você está imputando ali uma conduta criminosa ou difamando a honra de alguém desmotivadamente, você pode sofrer um processo criminal e civil. Então, muito cuidado nisso. Hoje a gente tem muita dificuldade de entender opiniões adversas, situações adversas, mas a gente tem que entender que uma situação como aconteceu, de um evento climático onde ninguém tem um controle, é uma situação que prejudicou muita gente. Prejudicou a cidade, prejudicou a prefeitura, prejudicou o sindicato, prejudicou os organizadores e principalmente prejudicou também o consumidor. Mas a gente tem que entender ali que um olhar mais amplo, um olhar mais aberto, não para si próprio, mas para um todo. Ok, então, Bernardo, nosso tempo está acabando. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Henrique, é um prazer. Precisando, estou à sua disposição. Obrigado. E a seguir no Jornal Integração tem muito mais informações para você. Até já.